Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje as máscaras caíram de vez. A CPMI do INSS conseguiu votar a quebra de sigilo do Lulinha e quando isso aconteceu, a petralhada entrou em desespero. Em um momento de fúria, o deputado petista Rogério Correia atravessou a sessão e foi agredir o presidente da CPMI, Carlos Viana. Como não conseguiu, ele acabou acertando um tapa na cara do deputado Luiz Lima. Eu vou começar mostrando um trechinho da votação e toda a confusão, com foco na hora em que o Petralha agrediu o deputado do Novo. Não, só um instantinho. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Os que não aprovam, por gentileza, se manifestem. Não, vamos fazer a conta, por favor. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A pauta está aprovada. Vejam que até a imprensa perdeu a paciência com essa pilantragem. O repórter da CNN detonou a postura do Lula de dizer que vão investigar tudo e na hora H eles tentam travar a CPMI. Na sequência da fala do repórter, Paulo Pimenta foi à Globo chorar, dizendo que vão recorrer ao Alcolumbre e acabou sendo amassado pelo vice-líder da oposição Evair de Mello, que falou do polêmico enriquecimento do filho do corrupto. Teixeira também vai comentar esse assunto. Matheus, a gente, óbvio, enxerga todo esse movimento de contenção do governo para evitar danos próximos às eleições de outubro, né? O presidente Lula, no Planalto, publicamente diz que não tem problema, que se houver algo que incrimine o filho dele, que tem que ser investigado, doa quem doer, mas a gente sabe que não é bem assim, né? A orientação que sai ali do entorno do presidente da República para tentar evitar de qualquer forma a exposição do filho dele. Se assim fosse, o Lulinha, o Fábio Luiz já teria ido à CPMI, o convite já teria sido aprovado e ele estaria ali para se explicar dessas acusações. Perfeito, Tainá. O governo agora está recorrendo, a gente recebeu aqui inclusive imagens que o PT diz que comprovam que houve uma fraude na votação, que na verdade houve uma maioria, mas que os suplentes que teriam votado e que entre os titulares teria tido uma maioria para reprovar esse requerimento. Fato é que mesmo que o PT comprove, que recorra a Davi Alcolumbre e consiga reverter essa decisão, o desgaste já está feito, o estrago já está feito, porque é mais um capítulo da novela e que mostra o esforço do governo para blindar Fábio Luiz da Silva. Se quiserem quebrar meu sigilo, pode quebrar, eu não devo nada a ninguém e vão ver que não tem dinheiro ilegal ali. Qual que é a resistência de mostrar, qual que é a resistência de ir na CPI se não deve nada? Esse é o discurso da oposição e que faz sentido. Se ele não tem nada a dever, pode ir à CPI, pode ter quebra de sigilo que não vão comprovar nada. Pelo contrário, vai ficar comprovada a inocência, vai ficar comprovado que ele não tinha relação nenhuma com o careca do INSS e tira o desgaste do colo do governo, do colo do pai dele, do presidente Lula. Mas essa não é a conduta. Como a Tainá mesmo acabou de dizer, o presidente Lula foi à imprensa, falou que se o filho dele tiver feito algo errado, ele não é um cidadão de primeira classe e ele poderá responder sim como um cidadão comum. Mas o que a gente vê não é na linha do que o presidente Lula fala. É um esforço muito grande da base para blindar o filho do presidente, que a gente sabe, tinha relação sim com o careca do INSS. Não dá para dizer que houve corrupção,
que ele participou de algum esquema ilegal, mas que ele tinha uma relação com o Careca, tinha uma relação próxima. Pode ser que não tenha nada, pode, mas cabe a ele comprovar. Inclusive, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso aos autos, para saber se ele é investigado ou se apenas o nome dele surgiu ao longo da investigação, mas que ele não é ainda formalmente investigado e que, portanto, ele não está na mira da PF. Foi apenas uma menção en passant, que não quer dizer nada. Essa é a dúvida do próprio Lulinha perante o Supremo, e agora um novo capítulo do desgaste muito grande. A gente viu imagens horríveis agora, parlamento brasileiro, deputados, senadores muito bem pagos que estão ali para servir a sociedade, mas acabam dando um mau exemplo. Houve inclusive agressão, como o Uribe disse, foi uma confusão generalizada, com senadores e deputados de oposição e do governo entrando em confronto. É uma pena, é lamentável a cena que a gente viu, e agora fica o desgaste para o governo federal. As imagens são ruins no geral, mas o desgaste recai sobre o governo do PT, porque é um episódio a respeito do filho do presidente Lula, que, como o próprio presidente Lula, em vez de dizer que tinha convicção de que o filho dele é inocente, de que conhece o filho e que ele nada fez, não. Ele já tirou o corpo fora, falou que se o filho tiver culpa, ele não vai ser tratado de maneira diferenciada, portanto não excluindo a possibilidade de o filho ter participado de alguma questão ilegal, reforçada agora pela blindagem na CPI. Se ele não deve nada, para que blindar? Fica a dúvida, fica a questão no ar. Tainá e Uribe. Medidas que o governo pretende tomar para, de alguma maneira, reverter essa proclamação do resultado, até mesmo porque o presidente da CPMI já negou, num primeiro momento, o recurso apresentado pelos senhores. Boa tarde, prezados amigos e amigas. É lamentável, né? É constrangedor o Congresso Nacional ser submetido a tamanho vexame, né? Na realidade, o que aconteceu aqui foi uma fraude, uma ilegalidade que, ao longo dos meus 6 mandatos como deputado federal, eu nunca havia presenciado algo tão vergonhoso, né? O artigo 14 do Regimento Comum, ele é muito claro. O quórum deve ser validado a partir dos presentes. E no momento da votação, tinham 21 parlamentares titulares presentes. Nós, do governo, tínhamos 14 votos e a oposição tinha 7 votos. No momento da votação, os 14 parlamentares levantaram. Tudo isso está devidamente registrado nas imagens, nas fotos. E o presidente começa a contar. E quando ele chega em 7, ele para de contar. Ele sequer conta os votos da oposição. E ele anuncia o resultado, evidentemente com má fé, não foi um erro, foi uma ação ilegal deliberada, fraudando o resultado do plenário naquele momento. A votação foi 14-7. E mesmo assim, o presidente, de forma ilegal, né, ele anunciou outro resultado. Assim como no futebol, antigamente não tinha como a gente checar quando um pênalti, uma falta era marcada e o juiz dava aquele resultado, não tinha o que fazer. Hoje, existe a TV Câmara, a imprensa toda estava aqui, as fotos. Então, nós vamos chamar o VAR. É isso que nós estamos fazendo. Nós precisamos que seja chamado VAR. E o VAR vai mostrar se o presidente tem razão, e de fato só tinham 7, ou se o presidente mentiu e de forma deliberada tentou enganar a sociedade brasileira. E como nós temos certeza, inclusive porque o documento é assinado pelos 14 parlamentares que estavam presentes, nós vamos com certeza ter essa votação anulada por fraude, e além disso, o presidente da comissão vai responder no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar, por manipulação de uma votação e por ter anunciado de forma deliberada um resultado diferente do que a verdade mostrou. É muito grave o que ele fez. Eu custo, inclusive, a entender os motivos que levaram o presidente, um parlamentar experiente, um senador do estado de Minas Gerais, manchar sua biografia. E ele, que era conhecido em Minas Gerais como o senador Carlos Viana, a partir de hoje será conhecido como fraudador Carlos Viana. A partir de hoje a sua biografia está maculada e ele entra para a história pela porta dos fundos de todos aqueles que tentam fraudar a democracia, como é o caso, inclusive, do Jair Bolsonaro, que nesse momento se encontra preso lá na Papudinha. Essa gente não convive com a democracia e quando eles perdem uma votação, eles tentam fraudar. Eu agora queria ouvir o deputado Evair de Mello, que é da oposição, que também estava presente no momento dessa votação. Deputado, eu queria que o senhor pudesse explicar
Por que essa votação terminou dessa forma? Na avaliação do senhor, não havia uma quantidade ali maior de deputados da base, senadores da base, do que da oposição nessa votação? Por que o presidente Carlos Viana contou apenas 7 e alegou que não havia essa maioria para rejeitar esses requerimentos de quebra de sigilo? Primeiro, deixar que é muito claro que a reputação, tanto privada da vida e pública do nosso senador Carlos Viana, que preside a CPMI, e tem ao seu lado o relator Alfredo Gaspar, são inquestionáveis. A condução até aqui foi brilhante. Inclusive, em alguns momentos, eles fizeram enfrentamento também da oposição. O que aconteceu nessa manhã aqui foi mais um cochilo que a base do governo teve, assim como tiveram também no ato da eleição, quando da eleição do Carlos Viana e na indicação do nosso relator, a base do governo desarticulada, que é uma base gelatinosa. Muitos, inclusive, se omitem porque sabem que tem um questionamento moral sobre isso, fizeram a condução e anunciaram o resultado de uma lisura, de uma transparência. As imagens vão poder confirmar. E, é claro, esse desespero da base do governo, ele é compreensível, porque nós vamos desvendar o mistério do enriquecimento bilionário, há décadas questionado, desse cidadão chamado Lulinha, que desde a chegada do seu pai na presidência da República, no início dos anos 2000 até hoje, um enriquecimento bilionário, e sempre teve esse questionamento. E hoje a base do governo, como eu disse, gelatinosa, né, dormiu no ponto, cochilou, a oposição muito bem articulada, com a sua base montada na casa, com os deputados e senadores titulares. Se fosse preciso, os suplentes estavam presentes. Tivemos uma posição de coragem e fizemos esse enfrentamento. Esse é um tema que nós precisamos de desvendar. O Brasil precisa de saber da verdade. Todo esse desespero e essa construção de narrativa se faz pela necessidade de esconder a podridão e o envolvimento de pessoas próximas ligadas ao presidente da República para que eles não venham aqui com a verdade. E não é só isso. Hoje é do Lulinha, precisávamos também de quebrar todo o sigilo do irmão do Lula, o tal do Frei Chico, para que a verdade pudesse aparecer. A base do governo trabalha todo dia para obstruir os trabalhos, sempre constrói uma narrativa e uma retórica porque não quer a verdade. Mas a podridão é tão grande, né, as vistas estão tão expostas, que vai ser dificilmente vão conseguir esconder esse mau cheiro e esse odor que está muito próximo ao Palácio do Planalto. Foi uma vitória disciplinada, organizada da oposição, que mais uma vez mostra que dedicação, competência, passamos toda a manhã essa dedicação, que vale a pena o trabalho. Nós não estamos aqui para brincadeira, estamos aqui pela verdade. Nós não temos bandidos de estimação e não vamos proteger nenhum ladrão de estimação. A verdade tem que aparecer para todos. Tem uma notícia aqui, acabei de checar com o Márcio Falcão, meu colega lá de Brasília, notícia vinda do Supremo, da polícia, envolvendo toda essa confusão que a gente está acompanhando das investigações lá na CPI do INSS e no caso, no escândalo das fraudes no INSS. O ministro André Mendonça, que é o relator dessas fraudes, autorizou a quebra de sigilo de Lulinha. A Polícia Federal fez o pedido e o ministro relator André Mendonça autorizou essa quebra de sigilo. Só para a gente lembrar, a gente viu hoje essa confusão toda na CPI, isso é uma coisa. A outra coisa é a investigação que está correndo no Supremo. Essa investigação tem um relator, o relator é André Mendonça, então ele autorizou a quebra de sigilo de um dos filhos do presidente, o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva, nesse caso, Otávio. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. É bem capaz que os Petralhas consigam derrubar a votação com a ajuda do Alcolumbre, pois, como todos nós sabemos, ele é um dos maiores interessados em abafar todos os escândalos. Mas como Andréia Sadi comentou, Mendonça já tinha solicitado a quebra do sigilo do filho do descondenado e a decisão de um ministro, Alcolumbre não tem poder para derrubar. Nunca foi tão fácil saber que estamos do lado certo, basta ver o desespero dos petistas para proteger o filho do Lula. Na hora da votação, dá para ver direitinho quem atua contra os interesses do povo. O que vocês acham, pessoal? Será que finalmente teremos justiça para os aposentados que essa família corrupta tanto prejudicou? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.